Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciado, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma parte da riquíssima, preciosíssima primeira carta de São João. Quem é o vencedor do mundo? Mundo, aqui, quer dizer o quê? Um mundo dominado pelo demônio. Tudo que é contra Deus. Não quer dizer que o mundo em si seja ruim. O mundo foi criado bom. Mas a conotação de São João para mundo é tudo aquilo que vai contra o seu encontro pessoal com Deus, né? Quem venceu isso? Cristo. Este é o que veio pela água e pelo sangue. Jesus Cristo não veio somente pela água, mas com a água e o sangue. O que representa água e sangue? Batismo, Eucaristia, sacramentos, igreja. Ok? Ou seja, aqui está na igreja a fonte de tudo que nós precisamos para vencer o mundo. Com os sacramentos. Errou? Confessa. A alma é nutrida pela Eucaristia. Por isso que por isso que é essencial, né? Essa discussão que a igreja não é essencial. Como não é essencial? Vai ficar sem nutrir a alma, que é mais importante que o corpo. É essencialíssima. Super essencial, né? A Eucaristia nutre a alma. A água do batismo nos limpa do pecado original e nos faz filhos de Deus. A unção dos enfermos cura as feridas e nos prepara para a morte. Ou para a cura, né? Falar só para a morte não, porque daqui a pouco tem gente que não quer levar o padre para a unção dos enfermos. A unção tem como intuito primeiro curar. Tinha um padre espanhol, aquele que foi quem foi falar para eu ser padre. Ele era muito engraçado, ele dizia: algumas pessoas eu vejo que não, melhor morrer. Vá, faça a unção dos enfermos. Digo, vá, melhor que morra, porque depois vai pecar de novo. Então, e dizem que quando ele pedia para ir, não ficava um. Mas não vou fazer isso com ninguém não. Mas algumas pessoas a gente vê que depois que recuperar, vai fazer besteira de novo, né? E o Espírito é que dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. O que dá vida aos sacramentos? O que dá o Espírito? Lembra o batismo? Manda seu Espírito Santo sobre essa água. Tudo. Na Eucaristia, mandai vosso Espírito Santo. Tudo de sacramento envolve o Espírito. É o Espírito que faz tudo na igreja hoje. Ele continua a missão de Cristo. Atenção, o Espírito Santo sempre aponta Cristo. Eu vi, mandaram uma live esses dias de Leonardo Boff, que não é nenhuma referência nenhuma para ninguém. Ele dizendo que o Espírito pode estar no seu interior, no Buda, no sei lá quem, né? O que importa é essa fé. Isso é uma atrocidade. Por isso que João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Dominus Jesus. Espírito Santo sempre aponta Cristo. Nunca aponta outra coisa, tá? Sempre Cristo. Sempre, não tem. Assim são três que dão testemunho: Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Claro que o sangue da Eucaristia
envolve o sacrifício na cruz. Então a Eucaristia é ao mesmo tempo paixão, morte e ressurreição. Uma coisa só. Se aceitamos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aqui entra uma coisa que todo cristão de caminhada longa deve estar preparado. O demônio usa pessoas para criticar, na família e fora. Se você não recebe críticas, é porque o seu caminho está fraco. Você ainda não é uma pessoa firme. Por que isso? Porque Deus quer que você desapegue da sua imagem. Por isso que São Francisco de Assis dizia: eu sou o que sou diante de Deus. Você tem que aprender desde o início a colocar sua consciência diante de Deus na adoração e ver o que eu estou fazendo. Não é desprezar críticas, igual o padre. Eu recebo centenas de críticas. Não é que eu tenho que desprezá-las totalmente, jogar tudo no lixo, não. Não é isso. Pega as críticas, vá diante de Deus e faça uma análise da sua vida. Onde as críticas têm razão, tente melhorar. Onde são calúnias, fique tranquilo, entende? Não é tão fácil assim. Você tem que ter a certeza que está em conexão com Deus, porque se você é o que é diante de Deus, pronto. O que dá a noite escura é quando você não tem certeza que o que você faz e é criticado seja de Deus. Isso é que dá um nó na cabeça. Dizem que a noite escura de São João da Cruz é por isso. São João da Cruz queria reformar o Carmelo, e todos os superiores diziam: mas você, prepotente, soberbo, que não aceita as regras da sua congregação há tantos anos. E no fundo Deus estava querendo que ele mudasse o Carmelo, reformasse, junto com Santa Teresa d'Ávila. Quem é você? Foi humilhado, colocado na frente de todo mundo lá na hora da refeição. Olha que soberbo, ele se acha mais do que a própria congregação. Dizem que a noite escura dele foi no momento que ele teve dúvida se realmente tudo era divino ou era de humano. Quando ele teve certeza que era de Deus, acabou. Passa a noite escura, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Lembra que o fruto da vida eterna, que foi tirado no jardim do Éden, por causa do pecado original, foi devolvido em Cristo, a árvore da vida, fruto. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto. A vida eterna está na Eucaristia. Ah, padre, e os nossos irmãos protestantes? Olha, aí tem que pensar várias coisas. Primeiro, muitos são protestantes por falta nossa, por erro nosso, falta de testemunho nosso. Não é só culpa deles. Depois, a consciência deles foi criada daquele jeito. Eles têm a ceia, que o pão não é transubstanciação. O pão representa Cristo, não é Cristo. Mas eu já fui num culto protestante uma vez, com convite de um pastor, e eu vi que muitos fazem a ceia com muita força, com muito vigor, mais que nós até. Se ajoelham assim no banco e ficam lá. Claro que Deus vai levar em consideração tudo isso, né? Como é que está o coração daquela pessoa? Deus vai levar em consideração o coração da pessoa que toma ceia protestante, se ele é puro, se tem desejo dele, e o coração do católico, que às vezes toma Eucaristia em pecado, sem preparação, sem nada, né? Então Deus não é... Mas é claro que o ápice é a pessoa que comunga a Eucaristia com santidade, com vigor.
E depois tem no Evangelho a cura do leproso. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. A lepra pode também significar o pecado, a alma doente, né? Que é lavada no batismo, na confissão e limpada também na Eucaristia. Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. É uma posição muito humilde diante de Deus na adoração que nós podemos ter. Senhor, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente tem queda, Senhor, se queres, pode me purificar. Me purifica, Senhor. E com certeza Jesus sempre vai dizer, sim, meu filho, eu quero, fique purificado. Tenha o dom da pureza, a santa pureza, a santa paciência. Me ajuda, Senhor. Vai, mostra, não digas a ninguém, mostra ao sacerdote e oferece pela purificação. Aqui são as leis mosaicas. Então Jesus manda cumprir a lei. E depois diz que ele ficava famoso, curava muita gente, mas a frase final, para fechar com chave de ouro: ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Se entregava à oração. Oração. Quem não reza... Estou lembrando do Felipe, né, Dani? O Felipe tem 6 anos, ontem estava lá e falou para a mãe dele assim: o padre Pablo não é um padre comunista. Não sei de onde que ele tira isso. Por que que ele não é? Porque ele fala de Maria e José 40 vezes por dia. Padre comunista não fala de Jesus e de Maria. Olha como é que uma criança... Ele teve outras tiradas agora, recentemente. A outra foi um desenho chinês, que no desenho falou que a alegria está na educação. E ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, isso é porque é na China. Porque se fosse num país cristão, a alegria está em Deus. Olha, uma criança de 6 anos. Por isso que eu falo que tem que ter... Depois levou o Felipe em Trindade, na Basílica, e disse: mãe, muitos católicos sonham de entrar na igreja. Muitos comunistas sonham de ir para a União Soviética. Ele está fixado nisso. E lembra de Nossa Senhora, né? Se vocês não rezarem, não fizerem penitência, os erros da União Soviética se estenderão pelo mundo. Cuidado. As crianças, quando falam, são verdadeiros profetas.